Fala, galera da engenharia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da engenharia. Hoje estamos com a presença ilustre de um convidado que é uma pessoa que, além de ser um profissional referência no mercado, é uma pessoa que eu gosto muito, tem muita empatia. Faz alguns anos que a gente faz network, a gente se conheceu através das redes e a gente foi do online para o offline. É um profissional que, além de ter uma atuação espetacular na sua área, que é a mesma que a minha, né, que é a engenharia civil, é um profissional que também atua como conselheiro no CREA São Paulo, tem a sua própria empresa de engenharia e, além disso, empreende dentro de casa, né? É um profissional multi-empreendedor, multidisciplinar. Além de tudo isso que eu falei, ainda sobra tempo na agenda dele para ele ser professor. Johnny Matos Incheglu, acho que eu acertei o nome dele, o sobrenome é mais difícil. Johnny, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast na engenharia. É um prazer imenso ter você aqui com a gente para trocar mais uma ideia, né? A gente já trocou muita ideia no offline sobre mercado, sobre carreira, sobre empreendedorismo e sobre a vida, né, do profissional de engenharia. Grande Edu, poxa, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar contigo aqui, que é uma referência da engenharia, principalmente no ambiente online, em que a gente pode ter uma capilaridade grande aí. Prazer enorme estar aqui. Falou certinho o sobrenome. Raro, hein? Raro acertar assim Raro de acertar. primeira. E Muito brigadão bom, pelo Johnny. convite. Para mim é um prazer estar aqui. O Johnny é uma das pessoas que é referência para mim também, e é uma das pessoas que, quando eu penso em um profissional de engenharia que tem uma das melhores didáticas para falar, uma das melhores oratórias, é você, Johnny. A tua oratória é uma pessoa que se preocupa muito com oratória, e isso é um dos pontos que eu queria trazer aqui para a gente começar, né? A importância da oratória para o profissional de engenharia é uma coisa que eu sei que muitos profissionais não se apegam muito, mas o Johnny é um cara que vê importância e dá importância nisso, né, Johnny? Você sabe que agradeço demais a sua percepção, para mim é muito importante, mas eu aprendi muito também coordenando o Comitê de Comunicação do CREA São Paulo, né? Tá. Porque lá lógico, estava acostumado a falar para o público da engenharia, né? Então, meus alunos, palestra em associações de engenheiros e arquitetos. Então, eu estava acostumado com esse público, então eu tinha uma linguagem um pouco mais técnica, né? Agora, a partir do momento que eu passei a fazer parte da comunicação do CREA São Paulo e poder contribuir dando entrevistas aí para alguns canais de comunicação aí, a própria assessoria do CREA São Paulo foi me dando uns toques, né? E aí eu aprendi a importância dos níveis de comunicação, né? Para você passar a informação, e a importância disso é a informação chegar de uma maneira mais clara, sem ruídos, sem dúvidas, né? Então, eu acho que é importante a gente nivelar sempre digamos, o nosso balizador de linguagem para o público que está nos ouvindo, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma entrevista para falar de uma estrutura que eventualmente está entrando em colapso, não fica claro termos como a viga fletiu, o pilar flambou, né? Então, que é uma linguagem fácil para a gente que é da área de engenharia civil, mas quando você vai se comunicar com um público mais amplo, que não é um público mais técnico, é importante fazer essa diferenciação. Então, aí o Johnny traz um pouco da importância da gente saber o ambiente que a gente está e saber se comportar dentro daquele ambiente, né? Então a gente está hoje, tá batendo papo nós dois aqui, acho que não seria nada interessante a gente estar gritando, a gente está falando muito alto, com uma energia alta, como se a gente estivesse numa palestra, né? Então É isso aí. É importante saber delimitar muito bem isso. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo e ainda não se despertou para a questão da importância da oratória, cara, é um dos cursos. Eu fiz um curso de oratória, deve ter uns 10 anos atrás, e isso me despertou o interesse em buscar conhecimento nesse sentido, porque eu entendi que era um déficit muito grande nos profissionais de engenharia, acho que o Johnny vai concordar comigo, é um déficit muito grande a oratória. Então, você que está aí, que ainda não se despertou, dê uma olhadinha, busca um pouco de conhecimento sobre
a importância da oratória para qualquer profissional. Se você tiver a oportunidade de buscar um curso também, mesmo que seja algum curso online, e começar a praticar um pouco de oratória, tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no momento que você tiver que se comunicar com os seus colegas, que você tiver que falar em público, talvez. Às vezes, os profissionais de engenharia não gostam muito de falar em público, mas é algo que, às vezes, dependendo da sua área de atuação, se torna necessário. E, Johnny, mudando completamente da água para o vinho, me conta, você que é um profissional multidisciplinar, aí está em diversas áreas, atua fortemente no mercado, conta para gente qual que é a percepção do Johnny para o mercado da engenharia em geral no ano de 2023. Olha, Edu, muito embora aí a gente tenha ouvido aí, principalmente dos analistas econômicos, financeiros, um cenário um tanto quanto preocupante para 2023, eu acho que a engenharia é uma percepção minha baseado no que você falou, na minha atuação aí no mercado. Eu tenho visto a engenharia com uma forte intensidade, vamos dizer assim, principalmente em obras de infraestrutura, por conta das necessidades aí, das consequências dessa intensificação de planejamento urbano, essa intensificação de medidas ligadas, por exemplo, a planejamento de drenagem dos municípios, obras aí de infraestrutura, próprio marco do saneamento, né, que foi aprovado recentemente. E também, andando pelos shoppings, pela cidade aqui de São Paulo, você vê nos bairros aí um histórico de lançamentos bastante aquecidos. Por exemplo, a região de Perdizes, Vila Mariana, aqui em São Paulo, você anda, tem vários empreendimentos acontecendo, vários estandes sendo montados. Então, eu tenho uma percepção bastante otimista com relação à engenharia nesse sentido, né? Muito embora eu acho que a gente acaba também, com certeza, sofrendo aí os impactos, né, de um ambiente financeiro, econômico um tanto quanto instável, mas eu acho que a própria política de liberação de financiamentos, ela teve um input forte aí, e eu estou vendo com bastante otimismo aí esse ano de 23. Tá. E você é um profissional da Civil, né? Você atua diretamente na Civil, é conselheiro da Câmara especializada em engenharia civil, então o teu mundo é muito voltado para essa área que também é a minha. Não é a minha de atuação principal, mas é a minha de formação. E o mercado começa a dizer já que nos próximos anos, aí 24, 25, 26, pode ser que haja uma bolha imobiliária, né? Por conta do boom que a gente está de obras, né? Os preços estão extremamente inflacionados, a construção civil está muito em alta e uma bolha pode ser iminente. Qual que é a tua percepção sobre isso, Johnny? Eu também já ouvi vários comentários apontando para isso, mas eu acho também, Edu, que a gente vai ter uma pulverização aí de investimentos ligados aí pelo avanço, por exemplo, né, não só, mas por exemplo, das políticas voltadas aí para cidades inteligentes, né? Então você vai ter uma pulverização não só para a parte de construção civil, mas também toda uma parte de logística, dados, transporte, toda a parte de infraestrutura pesada. Então eu acho que esse risco eu acho que ele é real. Eu acho que a próxima equipe econômica aí, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, tem que estar bastante atenta a isso e entender os movimentos do mercado financeiro, principalmente da Bolsa de Valores. E aí, né, fazendo um complemento ao que você disse com relação à oratória, é importante que o engenheiro ele esteja atento aí, não só a aspectos de oratória, mas também aspectos jurídicos, que é o que falta às vezes para a gente, e conhecimentos gerais, né? Não é incomum eu, na sala de aula, fazer certas perguntas, não diretamente ligadas às disciplinas que eu dou aula, mas também perimetrais a elas, ou com certas convergências, e boa parte dos alunos não saberem nem do que eu estou falando. Então, aí a gente para a aula, faz um parênteses, entra na questão. Então, é importante que esse profissional ele busque informações gerais, né? Assine aí uma boa plataforma de informação,
Quando estiver no trânsito, escute uns podcasts aí, em vez de ficar escutando música, eu adoro escutar música, mas aproveite o tempo escutando um podcast, se atualizando para entender esses movimentos e poder estar preparado aí para os cenários que estão vindo esse ano. Eu acho que a mensagem que fica clara aí, a submensagem, é justamente a de estar sempre preparado e se preparando a todo momento, né? A gente tem que ser profissional camaleão, a gente tem que entender, tem que enxergar, consumir conteúdos de pessoas que a gente entenda que são relevantes, tentar pegar um pouquinho dos insights deles para que a gente possa estar se preparando a todo momento, né? Porque o mercado está mudando muito. No pós-pandemia, né, a economia acelerou muito e o mercado, a questão de cidades inteligentes, tecnologia, elas vêm cada vez se tornando mais realidade. A gente deve estar aí no próximo mês, em fevereiro, em um evento gigantesco, é um dos maiores eventos do mundo, onde uma das principais temáticas vai ser a questão de cidades inteligentes. A gente vai trazer muito conteúdo, fiquem ligados, eu não vou dar muito mais spoiler aqui, mas a gente vai estar num evento que acho que a pauta desse ano principal vai ser a questão de cidades inteligentes. Não é uma realidade só no Brasil, mas lá fora já é realidade há muito mais tempo. E eu tenho certeza que se você for essa pessoa, relaxa, fica de boa. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe nem o que são as cidades inteligentes, quais são as propostas das cidades inteligentes. Então, se você é essa pessoa, dá um Google aí, busca cidades inteligentes. Vai ter muito conteúdo gratuito sobre essa temática que está muito em alta. Os próximos anos vão ser anos que a temática, a pauta, cidades inteligentes vão estar cada vez mais presentes no seu cotidiano, no seu dia a dia. E se você for da civil ou de qualquer outra área da engenharia, saiba que, mesmo que você não for da civil, a tua área pode ser correlata a alguma das áreas que envolvam cidades inteligentes, né? Então, é importante, bela bola levantada aí, Johnny. É importante a nossa audiência perceber que cidade inteligente ela envolve uma série de atividades interligadas que, com certeza, por mais distante você esteja do tema, ou você acha que esteja do tema, com certeza vai esbarrar em você em algum momento, se você atua na área tecnológica. Então, essa dica do Edu é fundamental. Fica calmo, fica antenado aí, acompanha aí as mídias do Edu, que você vai ter novidade boa aí. Não, e acompanha as mídias do Johnny também. O Johnny tá sempre postando jornais, notícias, várias coisas que são extremamente relevantes. Então, sigam o Johnny aí, ó. As redes sociais do Johnny estão passando aqui embaixo na tela. E interajam com o Johnny lá. O Johnny é um dos caras que respondem mais rápido. Ele é multidisciplinar. O dia dele tem 80 horas, mas ele consegue responder a todo mundo e com uma eficiência que eu vou falar. Ô, Edu, eu preciso copiar um pouquinho disso. Não, eu acho que eu tenho toque, cara. Eu não consigo ver a mensagem pulando no meu celular, cara. Eu tenho que responder rápido. Acho que eu tenho toque, viu? Acho que Freud explica, viu, cara? Cara, muito bom. Eu demoro, às vezes, 2 dias para conseguir responder um WhatsApp. É que eu espero juntar um monte para eu ir lá e pá, responder. É isso aí. Mas eu preciso, é uma disciplina que eu preciso começar a melhorar um pouco. E, Johnny, agora, voltando, eu quero voltar um pouquinho no tempo com você, eu quero fazer uma provocação, é algo que a gente nunca falou sobre, né? Mas eu quero entender um pouquinho do Johnny de 20 anos atrás. Não sei quanto tempo atrás você começou a faculdade, né? Mas eu quero conhecer um pouquinho do Johnny quando decidiu fazer engenharia, né? Quando, como e por quê? Olha, Edu, foi engraçada essa história, porque o meu pai, Deus que o tenha, meu pai, o seu João Enxegru, ele era suboficial da aeronáutica. Então, por conhecer todo o ambiente militar, eu me identifiquei bastante com o modo militar, né, de viver, né, a disciplina, meu pai era um cara muito metódico, né? Meu pai não atrasava, meu pai ele tinha uma militar mesmo clássico, né? Isso me encantou. Então, a princípio, eu queria ser militar, né? E muito cedo eu tentei passar, prestei o vestibular para a escola militar. Na época foi aqui a Academia do Barro Branco,
aqui em São Paulo, se bem que meu pai era da aeronáutica, mas eu queria fazer a academia do Barro Branco, né, que é a Polícia Militar. E eu acabei passando na prova, né, que é uma prova extremamente competitiva, né, até hoje é. Não sei como é que está o índice, assim, mas era um troço parecido com medicina da USP, assim, é um negócio bem puxado. E eu acabei passando na prova, só que ali não é só prova, ali você tem prova escrita, você tem depois tem a avaliação física, psicotécnico, entrevista. E na época eu era muito novo, eu tinha 15, 16 anos, né? E eu acabei caindo em uma dessas fases. Eu passei na prova, fui avançando, mas chegou uma fase que eu caí, né? E aí eu lembro que eu estava terminando o ensino médio, era 16 para 17 para 18 anos, alguma coisa assim. E aí, quando eu passei, meu pai, aí, você vai tentar de novo? Aí eu falei, pai, eu não quero perder um ano, né? Tudo bem, podia parar, fazer cursinho, que é normal, né? Aí eu falei, não queria parar um ano, acho que vou fazer uma universidade. Aí meu pai, pô, você vai fazer o quê? Aí olha só, Edu, eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de física, mas nunca parei para pensar nisso, né? Aí eu falei, acho que eu vou fazer engenharia. Aí meu pai, engenharia, beleza, mas que engenharia? Eu falei, sei lá, sair de construir prédio aí, civil, acho que eu vou fazer civil, vamos ver, né? De prédio Cara, aí. entrei na engenharia civil aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, cara, me encantei com o curso, nunca mais pensei em ser militar, me identifiquei muito bem, né? Criei aí uma metodologia de estudo que me propiciou aí passar todos os anos, né? Na minha época não era semestral, era anual, de uma maneira assim suada, mas, né, com um desempenho bem legal. E aí me identifiquei, cara. E aí terminei o curso e depois eu fiz especialização, graduação, e hoje eu estou dando aula, tenho a graça, né? Graças a Deus, eu consigo dar aula na universidade que eu me formei, né? Então, foi mais ou menos um overview aí na minha entrada na engenharia civil. Que legal. E você se formou em 5 anos, eu imagino. 5 anos. Se formou 5 anos. uma disciplina grande, né? É, Aplicada. acho que era na minha época, eu não lembro se eram 3.800, eu sei que eram tipo 4.000 horas, assim, era um negócio pesado. Eu tinha aula de sábado, e eu lembro que o pessoal da noite eram 6 anos. Quem estudava à noite eram 6 anos. Então, como eu Um ano a estudava de mais. manhã, eram 5 anos, mas tinha aula de sábado. Então, assim, era bem pesado. E aí você entrou, se formou em 5 anos. E como que foi Sim. a sua ida para o mercado, né? O seu... Me formei, e agora? Como que foi isso? Olha, é até uma outra história curiosa. E aí, eu falo, eu sempre fui meio, assim, eu não era um santinho, não. Eu também era da turma da bagunça, gostava de contar piada, gostava de uma baguncinha. Inclusive, hoje, quando eu reclamo do meu filho perto da minha mãe, ela só franze o olho assim para mim e fala: "Você tá vendo? Não fala não, que seria igual, né?" Mas até uma história curiosa, mas eu sempre fui bom aluno. Eu sempre fui um cara de tirar notas, eu sempre fui um cara que me dedicava bastante para estudar. Sempre foi uma preocupação que eu tive, né? Era tirar boas notas, né? E eu dei sorte, o azar, de sempre ter uns caras do meu lado que tinha mais ou menos a mesma postura, então rolava até uma competiçãozinha ali de tirar nota ali entre a gente. Então eu sempre fui um cara muito aplicado. E quando eu me formei em engenheiro civil, desempregado, né? Eu fiz um estágio numa obra de CDHU, mas era uma obra enorme, então a chance de ser efetivado era bem pequena. Me formei e estava desempregado. E por que essa questão de ser bom aluno no ensino fundamental, no ensino médio, fez toda a diferença? A minha mãe, ela era diretora de escola, né, de estadual, né? Inclusive ela foi até da direção daquela escola Raul Brasil, aqui em Suzano, que teve aquele evento triste pra caramba, aquele ataque daqueles dois rapazes que mataram, depois se mataram lá. Muito antes, minha mãe tinha sido diretora lá, eu estudei lá também. Então, minha mãe era funcionária do Estado. A minha mãe, um dia, encontrou com a minha professora de inglês do ensino médio, né, a dona Eunice, né, a quem eu devo muito, né, deixo aqui até meu abraço para ela. E a dona Eunice perguntou de mim para minha mãe, né, porque eu sempre tirei nota, e eu não estudava, né, e a dona Eunice deu aula para mim numa outra escola, né, numa escola chamada Justiniana, em Suzano. E a dona Eunice perguntou de mim para minha mãe. Falei: "Ô, Johnny, como é que tá?" Porque ela gravou, porque eu sempre fui bom aluno, tudo. Minha mãe falou: "Olha, se formou engenheiro civil, e ele está até procurando emprego, né? Está até procurando emprego." Aí ela falou: "Olha, o meu marido," eu nem sabia disso, "o meu marido é dono de uma construtora, o seu Augusto.
Você não quer pedir para ele levar um currículo lá? Aí minha mãe, Olha que peço. loucura, Johnny. Me deu o endereço, né? Eu peguei e levei lá, né, o meu currículo. E aí, quando eu cheguei, abri meu currículo, foi até engraçado, porque o senhor Augusto é um cara, né, bem assim, old school, né? Eu mostrei assim meu currículo para ele, mostrei minhas notas, os cursos que eu fiz. Ele olhou para mim assim, falou: querido, eu vou ser bem sincero para você. Agradeço você ter mostrado para mim aí, mas você pode guardar tudo isso aí? Isso aí pouco me importa. Eu vou ter que te contratar porque minha esposa mandou. Mas é assim, cara, você tem 30 dias para você mostrar serviço aqui. Se em 30 dias você não mostrar serviço, eu vou te mandar embora da mesma maneira que eu estou te contratando, sem papo. Tá claro para você? Cara, assim, um balde de água fria. Pô, eu cheguei em casa, falei pro meu pai, que isso, não volto mais lá, o cara é louco, falou que só tá me contratando por causa da minha professora. Tá doido, meu pai? Rapaz, calma. Não vai fazer isso com a sua professora. Foi uma indicação dela. Vai lá, sente a empresa, trabalha, mostra o seu trabalho, quem sabe dá certo. 23 anos, Edu, fiquei lá. 23 anos, Johnny. Isso faz quanto tempo já que você saiu de lá? Cara, eu saí de lá final do ano de 2021. Né? Em 2022 eu abri minha empresa e comecei a tocar minha empresa. Fiquei 23 anos lá. Johnny. Você teve 30 dias para mostrar serviço. 30 dias para mostrar serviço. A tua entrevista, ela durou 30 dias, basicamente. Foi. E eu acredito que foi extremamente bem sucedido, né? Pois é, e aí eu comecei a tocar. Ele me colocou no setor de compras, eu era recém-formado, aí eu comprava tudo muito rápido, aí depois ele me deu uma obra para tocar, me deu 2, me deu 3, me deu 4, eu tive que sair do setor de compras, mas ele pediu para eu coordenar o setor de compras, aí continuei, daqui a um tempo só estava tocando obra, depois de um tempo ele me tirou da obra, me colocou no planejamento, e depois de um tempo eu estava tocando engenharia, eu fui coordenador lá de toda a engenharia durante todo esse tempo aí, né? Então, foi uma experiência muito legal, devo muito a ele, aprendi muito lá, né? E quando eu saí de lá, eu falei para ele, o senhor pode ficar tranquilo, eu devo muito aqui ao senhor e eu pretendo não ser seu concorrente. Eu vou atuar na área de consultoria, na área de projeto, numa outra área, porque eu não quero ser seu concorrente, não, né? Vamos trabalhar em parceria. Então, deu muito certo. Isso para 23, 24 anos depois... eu tô com a minha empresa, né? Tô tocando a área de consultoria, já ajudei ele em alguns momentos, né? Que ele precisou, e vamos tocando em frente. E aí, Edu, é interessante a questão, às vezes a gente fala, o pessoal acha que é papo furado, mas eu só entrei nessa construtora porque minha professora lembrou de mim por conta das notas e numa conversa com a minha mãe acabou, usar um termo usual, dando match, né? Deu match, né? E aí, cara, e eu falo para os meus alunos, né? Aqui na região de Mogi das Cruzes, o mercado é muito pequeno, as empresas se conversam. E às vezes chega um currículo para algum dono de construtora aqui da região e o cara vê que é aluno ou foi aluno da UMC, muitos donos de construtora me ligam, falam: ô, Johnny, tudo bem? Tudo bem? Rapaz, estou com um currículo de um menino aqui e tal, de um profissional recém-formado. Cara, o que você pode me falar dele? Você lembra dele? E aqueles bons alunos, a gente pode passar referência enquanto aluno, né? Agora, aquele cara mediano, aquele cara frio, aquele cara que não marca, se a gente não lembrar, a gente não pode passar boa referência, né? E pior, né? Se for um cara completamente... Porque é o seguinte, Edu, uma coisa que ficou claro para mim é que nota não é sinônimo de competência. O que é sinônimo de competência é a dedicação, a vontade do cara. Às vezes o cara não está num dia bom, tira uma nota ruim. Isso aí eu não considero um parâmetro. Nada, né? Não, isso é um indicador, mas não é um indicador determinante. Nota, para mim, não é isso que baliza. Já conheci ótimos profissionais que não tinham aquele retorno em termos de nota e também conheci profissionais não tão bons que, pô, você pega o currículo do cara, você acha que o cara é o Einstein da engenharia, né? Então, isso aí para mim é um indicador, mas não é o mais determinante. Então, assim, se você puder, quanto aluno, se dedicar, mostrar, fazer aquelas perguntas que o professor não sabe responder, né? Do ponto de vista, pô, o cara estudou, o cara pesquisou, o professor vai ter que pesquisar para responder a pergunta dele. Pô, é isso que faz a diferença do futuro profissional.
Que aula, Johnny, que aula. Hoje eu fui o aluno aqui, tive a Imagina, oportunidade cara. de. Não. Que isso? Na verdade, Que é é bom isso? porque a gente conversa com muita gente e a gente conversa com pessoas que têm opiniões diferentes, né? Obviamente, de acordo com as suas vivências. E o Johnny é professor. E é legal para a galera que está na faculdade ainda ouvir um bate-papo como esse de alguém que é professor, alguém que dá aula, alguém que está do outro lado. Então, você vê que não é difícil impressionar um professor. Basta você ter a vontade. Às vezes basta você querer, não basta você. Você não precisa ser o melhor. Mas se você quiser ser o melhor, já faz a diferença. Não sei se você sabe, Johnny, talvez você já tenha visto em algum vídeo, mas eu comecei os primeiros 3 anos meus de faculdade, eu fui o pior aluno da turma. O pior mesmo. Eu era ruim e eu não queria ser bom. Ponto. Fui o pior. E aí a minha história é muito louca, porque no meu último ano, que foi o 7º ano, né? Os 2 primeiros eu joguei no lixo, mas no meu 7º ano, a gente teve uma prova, a gente teve um simulado na faculdade, que era um simulado para o ENAD. E aquele simulado, ele ia. Como a escola tinha. A faculdade tinha sofrido. Olha que louco, eu nunca contei isso em vídeo. A faculdade tinha sofrido um boicote da outra turma que prestou ENAD. E se a faculdade tivesse nota baixa de novo, ela perderia o direito de Autonomia ter a universitária. engenharia civil. Isso. Autonomia universitária, né? E aí, exato. E aí a faculdade, ela promoveu um simulado bonificado, ou seja, eram 40 questões, lembro até hoje, eram 40 questões. Então, quem acertasse de 20 a 30 nesse simulado, teria todas as suas notas multiplicadas por 1,1, ou seja, 10% a mais na média do semestre. E quem acertasse de 30 a 40 teria a sua média acrescida em 20%. Ou seja, era a oportunidade do século de eu pegar o maior número de matérias possíveis, era o primeiro semestre do ano, para acelerar minha formatura no 7º ano. Johnny, aconteceu um negócio louco, né? Histórico. Eu fui o aluno que mais teve assertividade. Eu acertei 42 questões. 40 não, 32 de 40. Caramba, olha o que é motivação, hein? Cara, é fera de. Não, um negócio assim, louco. Eu acertei 32 de 40 ou 42 de 50. Mas, é assim, o segundo aluno acertou 15 a menos que eu, e que era tipo o gênio da. Mas por Caramba. quê? Eu estudei as provas passadas. Eu peguei, tipo, as últimas 30 provas do ENAD e eu refiz. Como eu não estava trabalhando nesse momento, eu saí do meu estágio nessa época, nesse último ano, para poder me focar e formar. E aí aconteceu. E aí a coordenadora do curso me chamou. Ela falou: "Que palhaçada é essa, cara? Como assim? Eu pego o teu histórico de médias dos primeiros anos e essa prova foi baseada nos primeiros anos." Ela era professora também, eu falei, não vou falar o nome dela aqui, mas que ela é do mercado ainda. Professora, já imaginou o meu currículo se a minha faculdade perder o direito, a autoridade? Estaria jogando meu currículo inteiro no lixo. E eu motivei a galera, né? Todo mundo falou comigo, eu motivei, a gente tem que mandar bem, porque a faculdade tem que ter uma nota boa no ENAD, né? A gente acabou subindo para, acho que foi 4 estrelas. A turma teve um bom desempenho, mas é uma história louca, né? O que é a motivação? E às vezes a cenoura tem que vir tem que vir forte, né? Então eu tinha 20% a mais na minha média. Eu fui o único aluno, a ter a minha nota multiplicada em 1,2. Ô, Edu, e além da motivação, uma outra coisa que fez a diferença nesse episódio que você relatou foi ter pensado com a cabeça e não com o fígado, né? Porque você podia ter pensado com o fígado e falar, quer saber? Esses caras só me ferraram, sabe? Me judiaram e agora querem que eu ajude
Que se dane. Não, você pensou, você foi racional. E isso, cara, faz toda a diferença. É bom para quem está vendo e ouvindo a gente ficar com essa percepção. Na hora de uma medida, né, uma medida completamente inconsequente, num momento de nervoso, cara, pensa, vê se é a melhor saída. Esses dias eu fui para um evento, aliás, eu não fui nesse evento, era para eu ter ido, mas quando uma agenda eu não consegui, mas eu fiquei sabendo que era um evento para laurear um profissional, não vou dar qualquer informação, porque é recente, e numa determinada situação, uma pessoa lá esperava fazer parte lá do cerimonial, acabou não sendo, ficou decepcionada e foi embora, e durante o cerimonial ela foi citada várias vezes, né? E aí ficou até uma situação meio estranha. Se tivesse pensado racionalmente, poderia engolir aquela mágoa, mas no momento que ela foi citada, ficaria muito mais legal, né? Ficaria mais palatável para o público vê-la lá, né? Ou seja, não pensou com o cérebro, pensou racionalmente, né? Pôs a bola no chão, falou: peraí, o que é melhor? Então esse seu episódio mostra quando você pensa, verifica lá na frente. Agora pode ser que eu não tenha o ganho que eu preciso, mas lá na frente ele pode ser que aconteça, né? E você me lembrou um amigo meu que faz tempo que eu não falo com ele. Ele estudava comigo na universidade e ele sempre vinha de moto. Ele morava na Vila Ema, a gente estudava aqui em Mogi, e roubaram a moto dele. E na época não tinha celular e tal, a gente ficou sabendo que ele ligou, avisou para a faculdade que roubaram a aula dele. Eu sei que a gente entrava às 8 horas, cara, quando deu 9h30, ele estava lá na faculdade. E aí ele chegou, ele sentou do meu lado, eu falei: pô, bicho, roubaram sua moto, cara? Ele falou: meu, fiz o BO lá e tal, e vim para cá. Eu falei: pô, cara, mas você teve cabeça para vir para cá? Ele falou: Johnny, eu já estava ferrado porque roubaram minha moto. Se eu ficasse em casa, eu ia perder a aula. Ou seja, além de ter roubado a moto, eu ia perder a aula, eu ia ficar mais ferrado ainda. Então, eu vou minimizar o estrago. Pelo menos a aula eu vou salvar, né? Já que eu perdi a moto. Então, isso é pensar racionalmente, né, cara? Colocar a bola no chão e distribuir o jogo, né? Isso faz parte da inteligência emocional, né? Hoje tem um nome, né? Isso chama inteligência emocional. Sem dúvida. Que é uma das soft skills que eu mais recomendo que as pessoas, os profissionais, busquem desenvolver, né? Busquem conhecimento sobre, porque isso faz a diferença. Você ficou 23 anos na mesma empresa, Johnny. E para você ficar lá dentro 23 anos, você teve que engolir muito sapo. Muito. Você está casado há quanto tempo? Então, essa é uma pergunta bacana. Inclusive, todas as vezes que alguém me faz, né? Eu tenho que fazer conta para não decepcionar, mas como eu comemorei 18 anos de casado agora no último sábado, não, comemorei em dezembro último, eu falo com tranquilidade. São 18 anos de casado e 24 de relacionamento, porque a gente namorou 6 anos antes, 24 anos ao todo. Basicamente, desde que você se formou, você está casado. Na realidade, basicamente, sim. Então, basicamente, sim. Basicamente, então precisa ter muita paciência, muita doação, mas você sabe que uma freira, ela me falou uma coisa uma vez que me chamou muito a atenção. Ela falou assim para mim, e aí entra também o aspecto profissional de doação, né? Ela falou assim para mim: filho, por que você vai casar? Aí eu dei aquela resposta padrão, né? Eu vou casar para ser feliz, né? Ela falou: então você está casando pelo motivo errado. Eu falei: como assim, irmã? Ela falou para mim: você tem que casar pensando em fazer a sua esposa feliz. Aí vai dar certo. Principalmente se ela tiver o mesmo pensamento. Você tem que casar para fazer ela feliz. Aí dá certo. Rapaz, aquilo ficou. Então, todas as vezes que eu estou no meu ambiente de trabalho, cara, eu penso assim: o que eu posso fazer para ser mais útil, para a empresa ir para frente, para os objetivos serem atingidos? Porque Deus nos fez, Edu, e aí não estou querendo fazer nenhum proselitismo religioso, nada disso, mas Deus nos fez para sermos melhores a cada dia. E se o seu melhor é atuar numa empresa, você tem que fazer tudo o que você pode para aquela empresa ir para frente. Se é a sua empresa, mesma coisa, né? Então, eu acho que a doação, quando a gente está no ambiente pessoal, acadêmico,
profissional, se doar ao máximo para que aquele objetivo seja atingido, eu acho que esse é um dos ingredientes fortes aí do sucesso no objetivo. Sensacional, Johnny. Mas tive já a segunda aula do dia aqui já com você. E nosso tempo está quase estourando, mas eu queria te fazer mais uma provocação. Vamos lá. Eu acredito que com os seus mais de 20 anos de experiência profissional, você aprendeu muita coisa. E se você olhar para trás, eu tenho certeza que você consegue enxergar várias atitudes que você teve, que você poderia, se tivesse tomado atitudes diferentes, ter acelerado mais o teu processo de crescimento e de desenvolvimento. Se você pudesse dar uma dica para a galera que está assistindo a gente, aquela dica especial, aquela dica que, se você tivesse aplicado lá atrás, você teria tido um ganho muito maior de tempo, principalmente. Qual dica seria, Johnny? A dica seria: saia da zona de conforto. Se especialize na sua área, busque informação, esteja sempre à frente daquilo que você acha que é o ideal. Busque sempre informação. Então, a dica é: saia da zona de conforto, não se acomode. Num dia que você tiver na sua casa, em vez de você ficar zapeando sem objetivo, procurando um filme para assistir na Netflix, ou procurando um canal lá na sua TV por assinatura, sem objetivo nenhum, senta na frente do computador, vá buscar informação sobre a sua área, ou uma área que você tenha interesse, procure palestras da sua área, e aí a gente abre essa dica em várias, né? Procure conteúdo, vá aprimorar seu inglês, já fala inglês, vá fazer um espanhol, vá fazer um alemão, procure. Eu ouvi dizer que aí, não sei se é verdade, que o próprio, as fontes que a gente usa aí da Apple, né, das fontes do Word, do Arial, do Times, surgiram de um curso de caligrafia que o Steve Jobs fez na época que ele estava fazendo a faculdade. Ele não conseguiu se matricular numa matéria, foi se matricular em outra, e diz que ele criou uma boa parte, né, uma base dessas fontes aí que hoje a gente tem. Ou seja, o que vai adiantar um curso de caligrafia para o cara que foi um gênio, né? O cara fez e serviu, né? Então, assim... Do limão uma limonada. Pois é, se o Steve Jobs, cara, foi fazer um curso de caligrafia, por que você não pode fazer um curso ou se aprimorar na sua área? Então, a dica, Edu, saia da zona de conforto. Cara, eu acho que essa é a principal dica para o profissional e também para o cidadão, né? Não, show de bola, Johnny. E eu queria ficar mais tempo falando com você. Infelizmente, Prazer a gente não enorme. tem muito tempo. Mas eu tenho uma pergunta que a gente tem feito em alguns bate-papos. Eu queria fazer para você, para a gente poder finalizar. Vamos lá. Talvez você não possa responder. Fica tranquilo que eu não vou perguntar quanto você ganha hoje. Não é do nosso interesse. Tem muita gente que fica perguntando, né? Mas quanto que esse profissional ganha? Cara, faça o seu melhor. Quanto você precisa ganhar? E aí você vai conseguir dizer o quanto você vai ganhar, né? Você que está assistindo a gente. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Johnny, é o seguinte: mais uma vez, relembrando dos teus mais de 20 anos de experiência profissional, tenho certeza que você teve muitos momentos bons e muitos momentos ruins. Sim. Na tua trajetória profissional, qual foi o teu pior momento até hoje na engenharia e como você lidou com isso? Olha, foram vários momentos, né, que não foram legais, né, mas um dos momentos, deixa eu puxar aqui, cara. Eu estava em dúvida entre dois, mas eu vou escolher um. Tá. Eu sempre trabalhei com obra pública, né? A maioria das obras que eu trabalhei, hoje não, que minha consultoria hoje ela pega todo tipo de obra, mas enquanto engenheiro eu sempre trabalhei com obra pública. Em determinado momento eu fiquei responsável também por montar as propostas de licitação, Tá. que a gente ia participar.
E um dos piores momentos que eu tive foi que uma dessas licitações eu tinha que montar a composição de preço. E nós fomos inabilitados por um erro na composição de preço. É uma obra que a gente estava em primeiro, o desconto era o desconto mais acentuado, ou seja, a gente ia ganhar a obra, a documentação toda ok, mas na hora da comissão analisar a planilha, e vou dar até a dica, vou até falar onde foi, a composição unitária tinha um erro, porque o salário, o valor da hora que eu coloquei para o pedreiro estava abaixo do piso da categoria. E aí uma concorrente pegou a minha composição e viu esse erro. E apontou, falou, olha, ele está pondo preço abaixo do mínimo legalmente estabelecido. E essas composições unitárias... Acabou, né? E essas composições unitárias, elas não refletem a realidade da empresa, mas você tem que seguir. Às vezes não reflete, cada empresa tem seu ritmo, né? Então, o pedreiro da sua construtora assenta X blocos por dia, o da minha assenta Y, né? Então, mas você tem que seguir a composição do órgão, né? E na hora de montar, eu não me ative a isso, né? E acabou passando batida, a empresa foi inabilitada. E como eu lidei com isso? Eu contei a verdade para o dono, falei, ó, foi um erro meu, né? E o dono foi extremamente compreensivo comigo, né? Isso foi lá no meião dos 23, eu não lembro exatamente quando foi. E eu lidei com isso da seguinte maneira. Primeiro, eu fiquei muito atento aos detalhes de toda a proposta que eu tinha que fazer. E quando eu via que alguém incumbido disso, depois que eu estava mais na coordenação, errava nisso, eu tinha uma atitude muito mais tolerante, né? E eu conferia tudo, falava, que cuidado, cara, isso aqui, eu sei o que é perder uma licitação por conta disso, né? Então isso me fez me ater muito mais aos detalhes, viu, Edu? E a pergunta, você acabou não materializando a pergunta, mas com relação a ganhar o salário, o que eu recomendo para todo mundo que, às vezes, a gente passa por esse assunto? Fala, olha, cara, imagina o quanto você precisa hoje para ter um padrão de vida, lógico, todo mundo quer ter a mesma estrutura do Neymar, certo? Não? Você quer ir para a Copa com o seu jatinho, voltar com o seu jatinho, isso é normal, né? Mas a gente tem que pôr o pé no chão. Quanto que eu preciso para ter uma vida que eu acho que eu vou poder entrar, comer num bom restaurante, ter um bom carro, né? Pagar uma escola razoável para o meu filho e etc. Faz essa conta, chega lá no valor mensal, anual, conversa com o seu gerente e fala para ele, cara, quanto eu preciso daqui a tanto tempo para ter esse rendimento mensal? Ele vai falar, pô, você precisa acumular até o ano tal aproximadamente 2 milhões, 1,5 milhão. Cara, e é essa a meta. Corre atrás disso, cara. Você pode até não chegar, mas você pode bater na trave, chegar perto, ou passar. Ou até passar. Isso se chama planejamento financeiro. Eu acho que o caminho é esse. Que é outro déficit muito grande do profissional de engenharia. Não só do profissional de engenharia, eu acho que do brasileiro, né? O brasileiro não sabe lidar com finanças, e aí a gente traria numa outra pauta, um outro assunto, que é a educação base. Mas fantástico. É isso aí, Johnny. Johnny, muito obrigado por fazer parte de mais um projeto nosso. É um prazer imenso ter você não só como colunista, mas também dentro dos nossos projetos, né, extremamente ativo, com sede por compartilhar conhecimento. Prazer enorme, Edu. Conta sempre comigo. Aliás, queria te parabenizar por mais essa iniciativa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como tantas outras que você já efetivou. É um prazer poder estar aqui. Me sinto lisonjeado de poder fazer parte desse grupo que está compartilhando contigo alguns momentos. Conta sempre comigo aí e à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo também que está nos acompanhando até aqui. Nesse momento, é o 3º episódio do podcast na Engenharia. A gente deve escalar ainda mais o volume de produções nos próximos meses, mas isso a gente deixa para um outro episódio e continue acompanhando a gente aqui. Valeu, galera. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio, no próximo podcast da Engenharia. Valeu!